Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 31 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 36. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas e os reuniu na rua do leste. E disse-lhes: Ouve-me, vós, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais e removei do lugar santo a imundície. Porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o têm abandonado e desviado as suas faces da habitação do Senhor e virado as suas costas. Eles também têm fechado as portas do pórtico e apagado as lâmpadas e não têm queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, ao espanto, ao assobio, como vedes com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão no cativeiro por isto. Agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele, para servi-lo e para que ministreis a ele, e queimeis incenso. Então se levantaram os levitas Maate, o filho de Amazai, e Joel, o filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, o filho de Abdi, e Azarias, o filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, o filho de Zima, e Éden, o filho de Joá. E dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dos filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dos filhos de Geduntum, Semaías e Uziel. E eles reuniram seus irmãos e se santificaram e vieram de acordo com o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para purificá-la, e trouxeram para fora toda a imundície que encontraram no templo do Senhor, até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para lançá-la ao ribeiro de Cedron. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Então eles adentraram a Ezequias, o rei, e disseram: Limpamos toda a casa do Senhor e o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos e a mesa do pão da proposição e com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos os quais o rei Acaz, no seu reino, lançou fora na sua transgressão, nós preparamos e santificamos, e eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias levantou-se cedo e reuniu os governantes da cidade e subiu até a casa do Senhor. E eles trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para uma oferta pelo pecado em favor do reino e do santuário de Judá. E ele ordenou aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim eles mataram os novilhos, e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar. De modo semelhante, quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar.
E trouxeram diante do rei e da congregação os bodes para a oferta pelo pecado, e impuseram as suas mãos sobre eles. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar, para reconciliar todo o Israel, porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo Israel. E ele pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos ordenados por Davi, o rei de Israel. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam, e tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram. Além disso, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e curvaram as suas cabeças e adoraram. Então Ezequias respondeu e disse: Agora tendes vós consagrado ao Senhor, aproximai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de gratidão para a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e todos os que estavam livres de coração trouxeram as ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas, as quais a congregação trouxe, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor. E as coisas consagradas foram 600 boi e 3.000 ovelhas. Porém, os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas, porquanto os seus irmãos, os levitas, ajudaram-lhes até que a obra foi terminada, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E também as ofertas queimadas foram em abundância com a gordura das ofertas de paz. E as ofertas de bebida para cada oferta queimada, assim o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 23. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e o outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor, e aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto Cristo morreu, e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou porque tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em não pôr de tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei, e estou convencido no Senhor Jesus, que não há coisa alguma imunda em si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Porque nem quem nestas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são mais para o homem, que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Salmos capítulo 24, do versículo 1 ao 10. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará em seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua mão para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que que buscam tua face, ó Jacó. Selá. Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá. Provérbios capítulo 20, versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus abençoe.